Houve um tempo em que ir às compras não era só resolver uma lista, era um acontecimento. A família se arrumava, pegava ônibus para o centro, caminhava devagar pelas calçadas cheias, parava em frente às vitrines acesas como se fossem janelas para outro mundo. As grandes lojas de departamento eram quase pontos turísticos. Mesbla, Arapuã, Mapim, Jumbo, Bom Preço, nomes que, só de ouvir, já trazem de volta o cheiro de loja nova, o som das escadas rolantes, o brilho dos letreiros prometendo liquidação. Nem sempre dava para comprar, mas só de entrar, subir os andares, ver os móveis montados, os brinquedos nas prateleiras, as roupas impecáveis nos manequins, já parecia que a vida podia melhorar a qualquer momento. Hoje, a gente compra com um clique, a entrega chega numa caixa sem história e a compra termina quando a tela apaga. Naquele tempo, não. Comprar era passeio, era conversa, era sonho compartilhado. Cada loja fazia parte da rotina da cidade e da memória de quem cresceu ali dentro. Essas gigantes quebraram, sumiram, viraram número em processo judicial, mas dentro da cabeça de milhões de brasileiros, elas continuam abertas, iluminadas, cheias de gente. Hoje a gente vai reabrir, pela lembrança, 12 lojas gigantes dos anos 80 que faliram no Brasil, mas que todo mundo lembra. E fica comigo até o fim, porque a última loja dessa lista vai fazer você sentir que ainda está na década de 80, parado diante de uma vitrine acesa, com o coração batendo mais forte do que o saldo na carteira. Mesbla, a loja que tinha de tudo. Entrar na Mesbla era atravessar uma fronteira invisível. Do lado de fora, o Brasil apertado, do lado de dentro, um mundo que parecia não ter falta de nada. Tinha roupa, móveis, eletrodomésticos, brinquedos, discos, perfumes. A sensação era simples. Se existe, deve ter aqui. Muita gente não ia para comprar, ia para sonhar. Subia a escada rolante só para ver o movimento. Pegava catálogo para olhar em casa, fazia conta imaginária de um crediário que talvez nunca viesse. Natal na Mesbla era capítulo à parte. Vitrines cheias, decoração exagerada, famílias inteiras passeando sem pressa. Quando as dívidas, a concorrência e a mudança de época apertaram, as luzes se apagaram. Mas, para quem viveu, a Mesbla continua sendo sinônimo de um Brasil que acreditava que o futuro cabia dentro de uma loja de departamentos. 2 lojas Arapuãs. O sonho parcelado. A Arapuã falava direto com o desejo do brasileiro. Você não precisa ter o dinheiro todo agora. Televisores enormes, aparelhos de som cheios de luzes, geladeiras, fogões, videocassetes. Era a vitrine do futuro dentro do bairro. O crediário fazia milagres. O carnê no bolso era quase um troféu. Dizia que, mesmo apertado, a família estava conseguindo colocar conforto dentro de casa. Muita primeira TV colorida chegou pela Arapuã. Muitos domingos em família começaram ali, quando o entregador deixou um eletronovo na sala. Mas o mesmo crediário que aproximou tanta gente do sonho virou pedra no caminho quando o país mudou. Inflação caindo, juros pesados, desemprego, as prestações pararam de caber. A gigante foi encolhendo até sumir. No entanto, quando alguém fala Arapuã, não lembra da falência. Lembra do pai, da mãe, do sonho chegando em forma de caixa e da sensação de que a vida estava aos poucos melhorando. 3. Lojas brasileiras, Lobras. A loja do dá pra levar. As lojas brasileiras não vendiam status, vendiam possibilidade. Era a loja da família que fazia milagre com pouco. Roupas, brinquedos simples, panela, toalha, caderno, ventilador. De tudo um pouco a preços que cabiam na conta apertada. Os corredores eram cheios, as vitrines um pouco caóticas, mas ali dentro muita criança ganhou seu primeiro brinquedo. Muitas mães montaram o enxoval com o que dava. Muitos pais compraram o presente de Natal parcelado em silêncio. Concorrentes maiores, redes mais agressivas, mudança de hábito, de cidade, de consumo. A Lobras desapareceu das fachadas, mas na memória de quem viveu, aquela loja ainda existe como o lugar onde, mesmo sem luxo, era possível sair com a sacola cheia e a sensação de que, pelo menos naquele dia, a vida tinha colaborado um pouco. 4. Casas da Banha.
O mercado que tinha cara de vizinhança. No Rio de Janeiro, fazer a compra nas casas da banha era parte da rotina de muita família. Carrinho de metal pesado, corredores cheios, o açougueiro que sabia o nome do freguês, o cheiro de pão saindo do forno misturado com o frio do setor de frios. Não era só um supermercado, era lugar de encontro, gente se cruzando, conversando, reclamando do preço, comentando novela, política e futebol entre uma prateleira e outra. Os grandes grupos chegaram com mais força, trouxeram hipermercados gigantes, campanhas nacionais, cartões próprios. As casas da banha foram apagando devagar, mas quem viveu essa época ela ainda consegue. Só de ouvir o nome, sentir o barulho do carrinho e ver as sacolas no porta-malas. 5. Hermes Macedo, HM, ou Orgulho do Sul. No Sul, especialmente em Curitiba, o Hermes Macedo era mais que uma loja. Era um símbolo de cidade grande, fachadas elegantes, vitrines bem montadas, andar pelo centro e ver o logo HM brilhando dava um orgulho silencioso. Aqui também tem gigante. Ali se comprava roupa, móveis, eletrodomésticos, presentes importantes. Muita gente escolheu no Hermes Macedo o sofá da sala, a cama do casal, o guarda-roupa dos filhos. Quando a economia apertou, as mudanças foram rápidas, as dívidas vieram fortes e o que parecia sólido começou a desmoronar. As portas fecharam, mas o nome ficou guardado como lembrança de um tempo em que ir ao centro, entrar na HM e subir aqueles andares iluminados era uma forma de sentir que a cidade e a própria vida estavam caminhando para frente. 6. Bom Preço. O gigante do Nordeste. No Nordeste, Bom Preço era quase sinônimo de supermercado. Os letreiros chamativos, os anúncios de TV, os encartes de oferta rodando pela casa. Ir ao Bom Preço era evento. Carrinho cheio, fila longa, criança sentada no assento da frente, pais alternando entre a calculadora mental e os pedidos insistentes dos filhos. Era a prova de que o Nordeste também tinha seus grandes grupos, seus próprios gigantes, sem depender só do que vinha do Sudeste. Depois vieram as compras, as trocas de bandeira, o nome sumindo das fachadas e sendo substituído por identidades novas. Mas, para quem cresceu ouvindo "Vamos no Bom Preço", a marca ainda existe como lembrança de um tempo em que encher o carrinho naquele lugar era um jeito de dizer, sem palavras: a gente está vencendo, mesmo devagar. 7. Paz Mendonça. A compra do mês com jeito de tradição. O nome Paz Mendonça ainda ecoa na memória de quem viveu nos anos 70, 80 e 90. Era o dia da compra grande. Lista na mão, orçamento apertado, mas uma fé enorme de que tudo caberia nas sacolas. O mercado tinha cara de casa conhecida, funcionários com sotaque igual ao dos clientes, produtos que faziam parte da cultura local. Um jeito de atender que misturava comércio e vizinhança. Quando as redes maiores chegaram com mais força, com mais dinheiro, mais estoque, mais propaganda, o Paz Mendonça começou a ficar espremido. O nome saiu de cena, mas a lembrança da família voltando com as sacolas cheias, a tarde inteira dentro do mercado, as crianças ajudando a guardar tudo nos armários, ficou como prova de que por muitos anos aquele logotipo fez parte da alma do Nordeste. 8. Jumbo Eletro, o hiper que parecia de outro mundo. Entrar num Jumbo Eletro era sentir que o Brasil tinha, sim, um pé no futuro. Os prédios enormes, os corredores intermináveis, prateleiras cheias até onde a vista alcançava. De um lado, a compra do mês. Do outro, TVs, aparelhos de som, eletroportáteis, tudo brilhando sob luz branca. Famílias iam ao Jumbo como quem vai a passeio. Era programa de domingo, era passeio de dia de pagamento. A sensação era clara. Aqui tem de tudo e mais um pouco. As reestruturações de grupo, a troca de bandeiras, o avanço de outras marcas apagaram o nome, Jumbo das fachadas. Mas quem cresceu ouvindo esse nome ainda lembra da impressão de pequenez e encanto ao empurrar um carrinho num lugar que parecia maior do que qualquer outro espaço da cidade. 9. Eletro Radiobras Baleia. O futuro em azul.
A Eletroradiobras e o hipermercado Baleia representavam um tipo de ambição: mostrar que o brasileiro comum também podia comprar tecnologia, rádios, TVs, aparelhos de som, depois um hipermercado com o nome de Oceano, vendendo de tudo debaixo de um logo marcante. Para muita gente, foi ali que se viu pela primeira vez um corredor inteiro só de eletrônicos, um mar de telas ligadas, como se o futuro estivesse exposto em prateleira. O jogo pesado do varejo, a concorrência e as crises afundaram a marca. Mas quem entrou num Baleia, quem comprou um aparelho na Radiobras, ainda carrega a lembrança de ter caminhado alguns metros dentro de um Brasil que tentava, com muito esforço, se conectar ao resto do mundo. 10. Ultralar, a casa dos sonhos. A Ultralar parecia uma revista em tamanho real. Ambientes perfeitos montados na loja, salas planejadas, cozinhas completas, quartos organizados como se fossem cenários de novela. Muita gente ia mais para olhar do que para comprar. Passeava pelos cômodos, imaginava como seria ter aquilo em casa. Pensava no um dia, quem sabe. A loja vendia móveis, eletros e utilidades, mas o produto principal era outro: projeto de vida. Quando as grandes redes tomaram conta, a Ultralar foi ficando pequena. Tentativas de venda, dívidas, até que o nome sumiu. Só não sumiu da lembrança de quem aprendeu ali a sonhar com a casa arrumada, como se montar cada cômodo fosse organizar também um futuro melhor. 11. Bebê Brinquedos. O paraíso das crianças. Para as crianças, a Bebê Brinquedos era o equivalente a um parque de diversões fechado num prédio. Corredores inteiros de bonecas, carrinhos, robôs, jogos, pelúcias, videogames. O olho não dava conta. Datas especiais significavam uma coisa: passar por lá, nem que fosse só para olhar. Os comerciais vendiam a ideia perfeita: o supermercado das crianças. E, para quem entrava, era difícil discordar. Crise, má gestão, dívidas com fabricantes, entrada de grandes redes, importados, tudo isso foi esmagando a marca. As portas fecharam, mas é só alguém falar Bebê Brinquedos que muita gente sente, de novo, o cheiro do plástico novo, o som das caixas sendo abertas e a expectativa de sair dali abraçado com a própria felicidade em forma de brinquedo. 12. Mapping. A vitrine que a cidade inteira parava para ver em São Paulo durante muito tempo não era ir ao centro, era ir ao Mapping. O prédio, as vitrines, os anúncios no rádio, o slogan grudado na cabeça. Lá dentro, cada andar era um universo. Moda, cama, mesa, banho, móveis, eletro, brinquedos. Era possível passar horas sem nem perceber o tempo. O Natal no Mapping mora na memória de quem viveu aquela época. As vitrines temáticas, as crianças coladas no vidro, os adultos parados em silêncio, apenas olhando, como se estivessem diante de um mundo que em parte era inacessível, mas por alguns minutos parecia também um pouco delas. Quando o Mapping fechou, não caiu só uma empresa. Um pedaço da cidade apagou a luz. Hoje, quem lembra do Mapping não lembra só de produto. Lembra de passeio de família, de gente bem arrumada no centro, do brilho das vitrines à noite, da sensação de que a vida podia ser mais bonita do que o bairro mostrava. Essas 12 lojas gigantes faliram. Viraram processo, notícia antiga, lembrança distante na economia. Mas na memória de quem viveu, elas ainda estão abertas. Os supermercados cheios, os corredores de brinquedos, as vitrines de Natal, os carnês amassados na carteira, os encontros marcados na porta da loja, os natais comprados em prestações, os sonhos que cabiam numa sacola de plástico com o logo estampado. Talvez seja por isso que a saudade dessas marcas não seja só saudade de comércio. É saudade de quem nós éramos, de quando a família andava junta no centro, de quando a vitrine era um programa, de quando a compra do mês era uma conquista, de quando o futuro parecia estar exposto em prateleira iluminada. O mundo mudou. As fachadas caíram. Os nomes novos tomaram conta. Mas o Brasil que passou por essas lojas continua caminhando dentro da gente.